Olá! Hoje é dia de Plenamente com Liliane. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, deixe aqui nos comentários as suas experiências, deem sugestões de temas, compartilhe as reflexões que esse vídeo te proporcionou e compartilhe também esse vídeo com todas as pessoas que vocês querem que se cuidem nesse momento. Vamos falar hoje sobre como lidar com os sentimentos que o confinamento e o isolamento social podem causar. Vivemos um momento que nos impôs uma série de mudanças em nossas rotinas e nos nossos comportamentos. Uns mais, outros menos, dependendo da realidade de cada um, foram obrigados a se distanciar e isolarem em suas próprias casas. O que toda essa mudança pode acarretar na nossa mente. Segundo o dicionário, confinamento significa isolamento, ação de prender, de cercar. De acordo com esse significado, nós já podemos concluir que o confinamento traz com ele sentimentos e emoções nem sempre fáceis de lidar. Isso se dá por dois aspectos. Primeiro, porque nós, seres humanos, somos seres interdependentes. Dependemos uns dos outros, tanto física quanto emocionalmente, para viver. E o segundo aspecto é que o princípio da liberdade é um princípio importantíssimo para a grande maioria das pessoas. Então, gente, não dá para negar. O isolamento provoca uma série de sofrimentos para todos nós. Já existiram e existem várias situações de isolamento e confinamento antes dessa que estamos vivendo hoje. Existe até mesmo uma área da psicologia chamada psicologia polar, que estuda os efeitos psicológicos em pessoas que trabalham em situações de isolamento, confinamento e extremos, como cientistas que trabalham nos polos da Terra, Polo Ártico e Antártico, atividades em cavernas, plataformas de petróleo, submarinos ou mesmo em estações espaciais. Outros estudos também já foram feitos com grupos de detentos, com o objetivo de entender o efeito psicológico do isolamento. Em todos esses estudos ficou comprovado o efeito nocivo que o isolamento pode ter. E isso vai aumentando na medida em que se aumenta o tempo de isolamento. Nesse período de quarentena, o que a maioria dos lares vive hoje pode ser considerado sim uma situação assim. Uma vez que ainda em seu ambiente familiar as pessoas estão isoladas e confinadas. Quando confinados, nós perdemos a nossa rotina, reduzimos a nossa atividade física, o que pode gerar muitos prejuízos mentais, como tédio, solidão, irritabilidade, angústia, insônia, ansiedade, depressão, entre outros. E quanto mais tempo, mais importantes são as repercussões na saúde mental, podendo gerar até mesmo estresse pós-traumático e o que os pesquisadores chamam de morte social. Então, gente, muito me preocupa como as pessoas vão estar psicologicamente depois disso tudo. Porque eu tenho falado sempre, vai passar. E a gente precisa estar bem quando passar para retomarmos nossas rotinas, retomarmos a nossa vida. Então hoje eu quero falar dos principais sentimentos que podem nos acometer nesse momento e como lidar com eles. Como eu falei no último vídeo do canal, como está o seu emocional, os sentimentos negativos também fazem parte da nossa vida e é natural que muitos deles apareçam agora. É preciso conhecer o que estamos sentindo, entender, acolher, mas não alimentar. Quem ainda não viu esse vídeo, veja, gente, vai ajudar muito agora também. E nele eu dou dicas simples, mas eficazes para manter nosso emocional equilibrado. E quais são os sentimentos mais presentes nesse momento? Um sentimento muito presente agora é o medo. É natural sentirmos medo nesse momento, e são muitos medos. Medo da morte, medo da doença, medo de perder as pessoas que amamos, medo de perder o emprego, medo da recessão, medo do colapso da saúde.
Então, o medo agora é real, ele tem um motivo. É preciso entender isso e acolher, porque o medo, assim como todos os outros sentimentos, ele não é só ruim, ele tem um lado bom. E o lado bom do medo é que ele te alerta para situações de perigo. Então, em relação ao medo, faça isso. Entenda qual é o seu medo e use ele como um alerta para que você se previna e se proteja, a fim de evitar que o motivo do medo se concretize. Não deixe o medo te paralisar. Use ele para agir e fazer o que você pode para que a situação que te amedronta não aconteça. Outro sentimento muito presente agora é a frustração. Nós tínhamos uma vida organizada, uma rotina, planos, objetivos, sabíamos o que ia fazer, o que íamos fazer e como nos comportar. E de repente tudo muda. É natural se sentir frustrado agora. Então, como lidar com a frustração? Primeiro é entender os motivos da sua frustração. Mas depois, você precisa ter consciência que a frustração não mata, então é preciso superá-la. E a gente só supera a frustração não desistindo. Não é hora de desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque eles nos movem, eles nos fazem levantar da cama todos os dias. Pode ser necessário adiar, rever projetos, deixar em stand-by, interromper ou fazer de outra forma. Mas desistir nunca. Só se supera a frustração perseverando. Um outro sentimento muito comum agora é a insegurança. Gente, nós estamos diante do desconhecido. E o desconhecido gera uma série de incertezas. Então é normal ficar insegura na hora de tomar qualquer decisão agora. Sai de casa, não sai de casa, é saúde, é economia, como se essas coisas pudessem ser separadas e polarizadas dessa forma. Para lidar com a insegurança, é preciso, em primeiro lugar, aceitar que não se tem o controle sobre tudo. Tentar controlar tudo agora vai te deixar ainda mais inseguro porque você não vai conseguir. Então, se conscientize do que cabe a você. O que você pode controlar agora é a sua forma de agir e lidar com isso tudo. Aceite isso na hora de tomar decisões, porque aí você vai ficar segura em saber que a sua parte, o que cabia a você, foi feito da melhor maneira possível. Um outro sentimento comum agora é a raiva. E a gente fica com raiva mesmo. Quando as coisas não são como a gente gostaria, a gente sente raiva. E nós podemos perceber que estamos com raiva quando começamos a buscar culpados. Ah, é a China, é o presidente. Gente, eu não estou falando se é ou se não é, tá? Eu só estou falando que essa necessidade de buscar culpados é consequência da raiva e ela não resolve a situação. Outra coisa que a gente faz muito quando está com raiva é começar a julgar todo mundo que não está agindo e se comportando como a gente. Gente, essa forma de lidar com a raiva não resolve nada. A raiva também tem um lado positivo, que é o de nos fazer agir, ficar proativo para resolver as coisas. Então, não alimente a raiva focando no problema, em procurar culpados, em condenar as outras pessoas. Use a raiva para focar na solução, para ficar determinado a encontrar a solução. Alimentar a raiva que você está sentindo agora, focando no problema, faz você ficar irritado, agressivo com todos, atrapalha os seus relacionamentos e altera o seu humor. Use o sentimento de raiva para entrar em ação e tentar resolver as suas coisas. Gente, tem ainda o sentimento de ansiedade. A ansiedade é a sensação de apreensão e medo de que algo possa vir a acontecer. E agora, que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, é natural que a ansiedade se intensifique. Como a ansiedade tem a ver com o futuro, com o amanhã, a melhor maneira de lidar com ela é mesmo
vivendo um dia de cada vez. Pense nos seus desafios de hoje, o que você precisa resolver hoje e foque na solução que você pode encontrar agora. É preciso ter planos, projetos sim, mas nesse momento em que as coisas estão mudando o tempo todo, faça também planos diários. O que eu preciso resolver hoje? Qual é o meu desafio de hoje? Como eu posso resolver os problemas que eu tenho hoje? Quais são os meus problemas reais hoje? Porque, gente, na realidade, o amanhã sempre foi incerto. Então, uma coisa é ter planos, projetos, expectativas para o futuro. Outra é viver os problemas do futuro que ainda não aconteceram, como se eles já existissem. Saber da probabilidade dos problemas nos faz evitar. Então, a ansiedade também serve para isso, ela também tem um lado bom. A ansiedade serve para nos prepararmos mais. Mas viver os problemas antecipadamente é sofrer por algo que pode nem vir a acontecer. Ou então, é sofrer duas vezes, agora, que ainda não tem o problema, e na hora que ele acontecer. E por fim, um outro sentimento que está fazendo parte dos nossos dias é a tristeza. Gente, ver todas essas coisas que estamos vendo e viver tudo isso é triste mesmo. Então, vão haver momentos tristes. Acolha isso, aceite, seja gentil com você. Desabafe, converse com as pessoas e, se sentir vontade, chore. É assim que a gente lida com a tristeza, gente, colocando ela para fora. Mas depois não se alimente disso. Não fique assistindo, vendo e ouvindo demais o que te deixa triste. Se poupe e passe a se alimentar de pensamentos bons para atenuar a tristeza. Pense em tudo que te deixa feliz. As coisas pequenas agora são as mais importantes. Nós não conseguimos sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo. Então, viva a tristeza, põe ela para fora, não deixe ela crescer aí dentro, mas depois busque coisas que te animem, te distraiam, te façam bem. Pode ser que seja preciso você fazer isso muitas vezes, então faça. Os pequenos momentos de alegria confortam os nossos corações e atenuam a tristeza. Atenue a tristeza também com positividade. E, gente, não é aquela falsa positividade de achar que tudo que acontece é bom. Ai, foi bom acontecer isso para a gente aprender. Ai, vai ser bom para a gente melhorar. Não é isso que é positividade, gente. A pandemia foi ruim, sim. É horrível. Ninguém queria isso. Ninguém queria estar vivendo essa situação. Nem tudo é bom. Coisas ruins também acontecem na vida muitas vezes, como acontecem todos esses sentimentos negativos que eu estou falando. Nós precisamos aceitar isso. Positividade não é achar que foi bom tudo que acontece, que é bom tudo que acontece. E também não é nos forçar a manter a aparência de alegria para os outros e até para a gente mesmo. Ser mais positivo é conseguir extrair do ruim, do acontecimento que não foi bom, algo que nos conforte. Uma postura mais positiva cria pensamentos mais positivos e isso torna possível que as emoções positivas prevaleçam a todos esses sentimentos negativos que eu falei. Então, há sempre duas formas de enxergar um fato, por pior que ele seja, como a pandemia agora. Há uma forma que te limita e há uma forma que te impulsiona. Positividade é quando você consegue enxergar essa situação ruim de uma forma que te impulsione. E esse é o nosso trabalho agora. Se permitir sentir, aprender a lidar com o negativo, mas não cultivar isso em nós. Então hoje eu quero terminar de uma forma diferente. Quero terminar contando uma história. A história de um homem que passou 27 anos na prisão, muitos deles em uma solitária.
Enquanto vários dos seus colegas de cela se lamentavam, colocavam-se como vítimas do apartheid e dos colonizadores brancos, esse homem, Nelson Mandela, se colocava como autor da própria história. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, seus pensamentos e suas atitudes na prisão, e também pelo que faria quando saísse de lá. Enquanto ele viu seus amigos de cela sucumbirem, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, aprofundou-se em direito internacional e direito penal e em muitas outras matérias importantes para o seu futuro. E tudo isso aconteceu quando ele estava encarcerado. Quando seus colegas e até os guardas o viam com tanto bom humor e tanta alegria, alguns diziam: Mandela, acorda, você está na prisão e daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação, questionavam: como você faz para estar sempre bem? Ao que ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controlo. E ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém, eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. É assim que eu quero que a gente saia disso tudo também. Entendendo os nossos sentimentos, cuidando deles e nos responsabilizando por eles. Porque, gente, sempre esteve tudo aqui. Está sempre tudo aqui. Até a próxima.